Bom, Pacheco, dentro dessa busca por conhecer esse mistério que eu sou, e é evidente também conhecer o mistério que é o outro, uma vez que nós somos seres de relação, tem uma contribuição fantástica nesse campo, que remonta da filosofia grega há 26 séculos, que é a visão dos temperamentos. Como que você vê essa questão dos temperamentos e a importância deles para o nosso autoconhecimento? Aqui essa é certamente uma das questões mais polêmicas, pelo menos para nós da psicologia, é uma das questões mais polêmicas que tem, porque todo mundo hoje em dia na psicologia parte um pouco da ideia de que se eu domino certas técnicas de conhecimento, estas científicas, né, tudo testado em laboratório, eu vou chegar a entender um pouco mais e melhor a própria dinâmica de personalidade, a dinâmica psíquica da pessoa, o que não é verdade. Né? Quer dizer, isso aqui oferece, como a gente sabe, oferece sim, né, um elemento importante da compreensão da pessoa humana. Mas a gente precisa entender, se eu quero conhecer a pessoa, eu preciso conhecê-la, o edifício inteiro. Né? Dizer, eu olho para um edifício, né, um edifício de pé, eu vejo, é um elemento do edifício, sem dúvida nenhuma, que salta às vistas e que é muito imediatamente reconhecível, mas esse edifício só está de pé porque tem um fundamento. Tem uma estrutura, né, por baixo que a gente precisa olhar para ela. Esse edifício está de pé sobre essa estrutura. Os temperamentos eles têm um pouco, né? A gente pode julgar metaforicamente com essa imagem, né? Os temperamentos como sendo justamente o solo, né, estável sobre o qual se ergue todo o edifício de uma personalidade, que é o solo mineral, digamos assim. Né? É algo que está lá, né, nas bases. E que é um conhecimento que é, como você disse, de 26 séculos. E que a coisa que é mais impressionante é que até o século XVIII, no Ocidente, este saber, de 26 séculos atrás, era o saber que estruturava toda a intervenção médica sobre a pessoa humana e, portanto, toda a experiência de conhecimento do que era a natureza humana, justamente em vista de uma intervenção adequada, era toda baseada nesse conhecimento de 26 séculos. Até o século XVIII, nós estamos falando, portanto, de pelo menos 23 séculos de um conhecimento que se estruturou no Ocidente com uma solidez inegável contra apenas os últimos 2 ou 3 séculos de uma medicina científica baseada na revolução científica, né, no modelo, né, cientificista. Quer dizer, tem alguma coisa que está muito estranha, né, que é muito mal explicada. Né? Quer dizer, por mais que a gente saiba que todo o desenvolvimento técnico, todo o desenvolvimento científico dos últimos 2 ou 3 séculos da medicina tenha um papel importante, mas não é verdade que eu sei melhor quem é você porque você me traz os seus exames de sangue. Eu sei quem é você, eu sei algo da tua dinâmica pelos teus exames de sangue, sei, mas eu preciso de um fundamento, e eu preciso entender isso tudo dentro, né, de um contexto que vai se ampliando. E eu acho que a teoria dos temperamentos, né, dos humores, como solo, né, é algo que a gente precisa conhecer. Interessante, você falando isso, me vem a seguinte questão em mente. Da mesma forma que uma construção começa evidente pelo solo, né? Ninguém faz uma construção, né, em cima de alguma outra realidade que não uma realidade palpável, concreta, material, mineral, né? Ela não só começa pelo solo, como ela começa também como uma escavação. Ela começa para baixo, ela se aprofunda. De alguma forma, nesse processo de construção, parece haver algo de humilhação. Eu toco o humus, eu toco a terra. E que parece que para o homem atual, o homem odierno, reconhecer que esta filosofia, que esta leitura acerca da pessoa humana não é nossa, mas é de homens muito mais sábios e muito mais doutos do que eu, que remontam a história e que estão lá atrás, lá no fundo, nas escavações mais profundas há 26 séculos, parece que há uma atitude humilde que nós não estamos dando conta de vivê-la. Há uma soberba. Olha, não, os exames clínicos falam mais do que os temperamentos. Né? A questão positivista, pragmática, ela me conta mais do que qualquer outro conhecimento profundo que pessoas sábias e doutas tiveram, porque essas pessoas caducaram, envelheceram. E como é interessante, assim, esse processo de conhecer o nosso temperamento me parece ser também um processo de vivemos uma atitude humilde. Olha, há 26 séculos, essa ciência foi consolidada e até o século XVIII, como você bem disse, isso foi o ponto de partida e o grande referencial para falar acerca da pessoa humana. Porque essa soberba nossa
de não reconhecermos que aquilo que está atrás, aquilo que as escavações nos provam, de repente estão muito mais certas do que aquilo que o tubo de ensaio, os nossos laboratórios e essa ciência positivista nos fala? Eu tenho uma intuição, e para mim tem tudo que ver com o que aconteceu, sobretudo a partir do século XVII, certamente começa um processo, eu costumo dizer que o declínio do Ocidente, tal como a gente o conhece, começou a partir do século XVII. Tem muita gente que rasga as vestes quando eu digo uma coisa como essa, e eu acho que a coroa, né, o coroamento desse processo de declínio se deu no século XVIII. Né? A gente hoje está colhendo os frutos, né, do que foi esse declínio, né? Porque eu acho que o homem do século XXI é nada mais nada menos do que fruto, né, dessa arrogância dos séculos XVII e XVIII. O que aconteceu ali, Kiki? Aconteceu ali uma quebra importantíssima. Quer dizer, quando os homens, né, até antes do século XVII, eles entendiam que a relação deles com a realidade era, em alguma medida, intermediada pela certeza de que havia alguma coisa que escapava do controle. Até o século XVII, porque a pergunta do século XVII, que gerou a ciência, é a pergunta: como eu faço para não cometer o erro no conhecimento? Essa pergunta do século XVII é uma pergunta que fez uma quebra terrível na filosofia, porque até o século XVII a filosofia ela era um olho aberto, escancarado, porque a razão era entendida como um olho escancarado para o real. A partir do século XVII, o meu problema é: eu não posso errar. O meu conhecimento não pode errar. Eu tenho que chegar a um conhecimento correto da realidade. E aí, o que a filosofia se tornou? A filosofia se tornou ou uma epistemologia ou uma ciência política. Ou, né, não era ciência política, não, uma filosofia política, para ser mais preciso. Então, a partir do século XVII, você tem uma quebra na própria concepção de razão. A razão passa a ser algo que só se dedica a certezas absolutas no campo do saber ou no campo da intervenção no nível social. Isso aqui, né, reduz a razão a uma caixinha. E aí tudo aquilo que escapa dessa caixinha não pode. É uma arrogância. O homem do século XVII ele instala a sua razão como um instrumento da sua arrogância. E o século XVIII coroa isso, né? A razão como medida de todas as coisas. Tudo que cabe na razão, nessa razão que foi reduzida pelo processo cartesiano, a razão foi reduzida, ela virou uma caixinha. Chegou no século XVIII e disseram: a razão, né, é a medida de todas as coisas. Se cabe dentro dessa caixinha, estamos falando de alguma coisa que é confiável. Nesse cenário, os temperamentos já não cabem. Já não cabem mais. Porque como é que você explica? Quer dizer, os temperamentos eles não são conhecidos porque eu tenho uma técnica de mensuração adequada. Quer dizer, eu uso uma ciência que inclusive se perdeu, que é a ciência da simbólica. Perfeito. E toda a ciência da simbólica vai embora junto com o processo pós-metafísico do século XVII. O século XVII corta a filosofia e aí a gente fala de um pensamento pós-metafísico, que é um pensamento que justamente tira de cena qualquer tipo de concepção metafísica da realidade. Enquanto que a ciência simbólica, que domina e entende perfeitamente os temperamentos, elas precisam do metafísico. Sem o metafísico eu não entendo. Eu não entendo. Porque como é que eu falo que o camarada ele é um melancólico e, portanto, é um temperamento de terra? Porra, onde que tem terra no ser, cara? Mas isso é um símbolo, isso é uma simbólica. Nós precisamos entender isso aqui de uma perspectiva que não é mera e simplesmente do concreto. Vou descobrir se tem terra no teu sangue? Porra, não é assim, né? Não é assim que a coisa funciona. Então não cabe nessa caixinha fechada do racionalismo científico. Né? Não cabe. E daqui para cá, a gente colhe as consequências disso. O homem pós-metafísico do século XVII é o homem que trata o outro como uma coisa.